é um projeto de manutenção da ZAP com várias atividades previstas, inclusive a mostra de repertório, né? Que a gente sempre gosta de manter, né, essa frequência assim, de mostrar no nosso espaço o repertório. Então, logo que o dinheiro saiu, como ele já sai, a gente sempre está um pouco atrasado em relação ao dinheiro, né? A gente falou, quem sabe a gente não faz um compacto e tenta mostrar tudo, por isso que a ZAP chama ZAP Mostra Tudo, e concentra, né, em 2 ou 3 semanas, incluindo a oficina de capacitação, que vem de um processo mais longo, que durou 3 semestres especificamente essa oficina. Então nessa mostra entram os trabalhos em repertório, que o mais antigo, 1961, 2015 já, que já tem 6 anos que a gente apresenta. Esse é um também que está indo para a geladeira, mas ainda não. Os solos, que nós temos 3 solos, o solo do Gustavo, O Ano em que Virei Adulto, do Lucas, Memórias Póstumas de um Neguinho, e o meu, domingo, a gente volta a fazer os solos. E O Gol Não Valeu, que é a última peça, né, que é para esse público jovem, infanto-juvenil, a gente fecha a mostra com ele. E o espetáculo novo, então a gente tem uma estreia, tem os solos, tem o Gol, que está bem recente, e uma peça que já está há mais de 6 anos. Então, nesse sentido, é uma mostra bem variada, né? A mostra ela tem essa dicotomia, né, dos trabalhos individuais, dos artistas da ZAP e dos trabalhos coletivos. E hoje mesmo a gente estreia um trabalho novo, né, que eu tive o prazer de dirigir e escrevê-lo. E é um trabalho calcado, conforme eu falei, assim, nessa bivalência, não sei se é um antagonismo, mas é mais nessa bivalência, nesse encontro da realidade do teatro, assim, porque ele vai justamente falar sobre o transporte público. E essa temática, ela é impressionante também, o tanto que a gente percebe a capacidade dela de se desdobrar e de se relacionar com as pessoas, praticamente todas as pessoas, né? Eu acho que mesmo quem ande de carro ou que jamais tenha andado de ônibus na vida, que eu acho até muito difícil, mas mesmo a pessoa que não tem no seu dia a dia o hábito de andar de ônibus ou de utilizar o transporte público, as questões lançadas por esse espetáculo, ou as questões que estão ligadas a essa temática, elas são muito de um certo imaginário coletivo. Então, a ideia de trabalhar esse espetáculo, ou essa temática, gerou esse espetáculo, que ele é completamente inspirado em histórias reais, com a licença poética que o teatro sempre tem para falar do real, né? Sem nos cobrar demais essa imposição de que tem que ser documental, não é isso. Eu acho que vai ser um espetáculo, assim, para além, digamos, da sua qualidade estética, qualidade dos atores, minha enquanto diretor, da própria dramaturgia, vai ser um espetáculo que vai seguir um pouco essa nossa ideia, essa linha do teatro enquanto também fórum, enquanto espaço de pensar a realidade, e não só pensar, mas conversar sobre a realidade, né? Que é uma coisa que a gente tem hábito e gosta muito de fazer aqui na ZAP. Então, eu acho que por si só, independente da qualidade do espetáculo, o espetáculo ele se propõe a se abrir também para as pessoas que fatalmente vão ter suas histórias para contar, já viveram alguma situação desagradável, inusitada dentro de um ônibus, né, dentro do transporte público. Então, eu acho que a gente está acreditando nessa potência assim, do trabalho. Aí nós convidamos 2 trabalhos, um que é resultado de uma oficina aqui na ZAP também, e de um trabalho, de uma pesquisa acadêmica da Ana Marta Coutinho Moreira, que é O Nada e Outras Atoices, que é uma intervenção urbana muito interessante, que propõe exatamente que as pessoas ocupem o espaço público não fazendo nada, ou melhor, fazendo muitas coisas que são essa ideia de um tempo mais dilatado, mais calmo, né? E o outro é uma parceria com uma pessoa maravilhosa também, que já foi nosso parceiro, já deu aula aqui, foi meu colega, foi meu aluno, depois foi meu colega, e que é o Rogério Lopes, com a pesquisa dele no Teatro Universitário, que é um grupo que se propõe a pesquisar teatro e cidade, as relações do teatro e cidade, que tem tudo a ver com o que a gente acredita também. É um espetáculo que acabou de estrear, que chama Intermitentes ou Vai e Vem. A gente está muito
assim, achando que a mostra vai trazer um público bem diverso, a gente espera, né? E que movimente bastante a ZAP, e que a ZAP se torne cada vez mais um espaço conhecido, um espaço de parcerias, de trocas. A gente está aqui no Serrano, tem esses 13 anos, e é um ato de resistência também fazer uma mostra, porque é isso, assim, pensando economicamente a cultura, como as coisas andam atualmente, é um risco no chão, é um divisor de águas, é um jeito de dizer que a gente está aqui apesar de, né? Então, assim, a gente está persistindo. O que é mais incrível é que a gente fica vendo que a gente não precisa de um recurso tão grande assim, mas a gente precisa de uma continuidade dos recursos. Então, que é muito bom quando a gente pode ter o dinheiro para fazer, sem depender principalmente de empresas, sem depender de ficar tentando agradar a empresas, né? Por isso que a gente realmente defende que o dinheiro direto na mão do grupo, ele rende muito mais e ele é muito mais aplicado dentro da mentalidade do grupo. Eu acho que isso é muito importante também, sabe? Então fica aí também com a mostra um pouco esse posicionamento da gente, assim, de que uma cidade assim, que quer empoderar o seu teatro precisa empoderar os grupos e os espaços dos grupos,